e me perdoa de coração. As maldições de Valdemiro Santiago vêm crescendo constantemente, sendo mostradas na internet. A mão de Deus te pesa hoje. Pois Valdemiro Santiago é conhecido como alguém que se levantar contra ele, por certo vai receber a sua maldição. Marcelo Rezende, Eduardo Costa, Léo Dias, o apresentador Geraldo Luiz e até mesmo o apresentador Ratinho. Todos esses já sofreram duras palavras do apóstolo Valdemiro Santiago. Depois de tantas maldições, Valdemiro Santiago teve que pedir perdão em rede nacional, pois o seu antigo obreiro, o apóstolo Agenor Duque, contou como saiu da Igreja Mundial do Poder de Deus. Valdemiro Santiago não gostou muito, retrucou, mas teve que vir pedir o perdão. Se você quer saber os detalhes desta história, aguarde um pouquinho, que você vai ver tudo agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Em uma live, o apóstolo Agenor Duque estava contando um pouco da sua história, quando decidiu também contar como saiu da Igreja Mundial do Poder de Deus. Confira. E nisso, a igreja dele tinha 8 anos. O senhor levou ele para Record? Então é isso? Não, eu levei ele pra... Na época eu fui o canal de Deus na vida dele pra ele cantar no canal 21. Era o canal regional, então é isso? Era o canal regional. Ok, entendi. Era a rede. Foi ali que ele começou? Foi ali que ele começou. Entendi. Mas deu um up grande na igreja. Tanto que ele tava 8 anos num salão pra 1.000 pessoas. Depois que ele entrou nesse canal, ele triplicou, que ali as coisas começaram a acontecer. Foi demais. Só que nisso, eu conheci quem lá, nessa situação? A minha esposa, que saiu da Assembleia de Deus e congregava na Mundial. E eu... A igreja do Valdomiro é mundial? É, mundial. Se eu não me engano, acho que minha mãe é da Mundial. Não tenho certeza, não. E aí eu conheci a minha esposa. E aí, depois, como eu falei para vocês, Deus me deu um chamado pentecostal. E a igreja do apóstolo não é uma igreja pentecostal. Na minha época, quando eu cheguei lá para passar esse horário para ele tinha 8 anos, ele tinha 4 igrejas em São Paulo, uma em Sorocaba e uma em Recife. 8 anos de ministério tinha a Mundial. E ele tinha 8 igrejas. E nisso eu conheci a minha esposa. Ele foi ferramenta de Deus para nos abençoar. Isso eu tenho que reconhecer. Ele nos abençoou. E uniu a gente, falou, ó, namora debaixo da bênção de Deus, apresentou a gente. Eu tenho o telefone dele, sou grato a ele. Não rachei a igreja dele, não saí da Mundial, porque eu nem fiquei parte do ministério. Eu simplesmente fui um canal de bênção para ele. Ali o senhor voltou a ser pastor? Ou não? Eu comecei a trabalhar na área interna do ministério. Entendi. Como pessoas que... As pessoas queriam que eu começasse a tocar a parte de mídia, disso, de se envolver, como você sabe como é, mexer com mídia, mexer com a parte de mídia da igreja. Mas eu não passei, esse período total não foi nem 7, mas claro, naquela acendeu o chamado, comecei a voltar a pregar, comecei e tal. Só que, não sei se as pessoas vão me entender. Deus deu a ele o ministério de cura. E Deus me deu o ministério da palavra e o ministério de profecia, de revelação. Coisa que, dentro da Mundial, ele não... Cada um tem um chamado, cada um tem de um jeito. Cada podcast é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. A Bíblia vai falar em Efésios, Tiago 5, ele chamou uns para pastores, evangelistas, mestres, ele chamou uns para evangelistas, mestres, pastores e bispos e apóstolos, são os ministérios. E evangelistas, desculpa, são 5. E ele tinha maneira de ser usado, e eu não tinha a vocação para aquele chamado dele. E aí, eu segui minha vida, pedi a bênção para ele, mas não tinha vínculo nenhum, não tinha nem espaço. Coitado, ele andava com um carro velho, com maré velho, pensa maré da... Você quer alterar? Deus que me livre, mal. Não, Deus que me livre com maré. O apóstolo Valdemiro Santiago não gostou muito de alguns trechos do testemunho de Agenor Duque e veio também retrucar as palavras do seu antigo obreiro. Confira. Aí o sujeito diz assim, eu coloquei o Valdemiro na televisão. Só que ele caiu em contradição, né? E como é que você conheceu ele? Aí eu tava em casa, eu não queria saber mais de igreja, de pastor, tinha saído do ministério. Aí minha mãe estava vendo ele, se foi você que me colocou, como é que sua mãe estava me vendo? Você está endemoniado, você está perturbado. E eu lembro desse sujeito aqui, ele era auxiliar, o máximo que ele foi auxiliar aqui na igreja. Que é o Agenor Duque. É o máximo, fala o nome dele.
O máximo que ele chegou aqui foi auxiliar. Você está perturbado, é? Você está doido? Você está me desafiando? Rapaz, que coisa, hein? Você me colocou onde? Você estava nas fraldas, rapaz. Para de falar besteira, rapaz. Vai pregar a palavra de Deus. Aliás, esquece meu nome. Esquece meu nome. Eu não fico falando de vocês aqui, porque vocês, para mim, infelizmente, não fede nem cheira. Entendeu? Eu cuido da minha vida, do meu ministério. Querendo colocar a verdade sobre a mesa, o apóstolo Agenor Duque voltou e acabou falando toda a sua verdade sobre a sua história e de Valdemiro Santiago. Eu nunca faltei com respeito às pessoas, mas enquanto as pessoas agem como homem de Deus, como as pessoas começam a agir como vigarista, como enganadores e se escondendo atrás da Bíblia. E eu fui orientado pelos meus advogados a colocar ele na justiça. Mas a minha luta não é contra a igreja. E a igreja é de Cristo. A Deus é amor, a plenitude, a batista, a universal. A igreja não tem... O homem só está ali, o homem vai passar. Davi Miranda passou, eu vou passar uma hora. A igreja vai permanecer. Então, o motivo de eu fazer essa live é porque ontem um senhor chamado Valdemiro Santiago, no programa de televisão dele, e eu também tenho um programa de televisão, programa que certa feita, nesse mesmo canal na RBI, uma vez ele foi lá e colocou mais dinheiro que o dono da emissora, o seu Eugênio, da Unip, falou. Ele veio aqui e botou tanto em cima. O Franklin Lima, que é um amigo, é testemunha disso também, e sabe disso. Ontem eu passei o dia inteiro no Rio de Janeiro, para você que está vendo outro dia. Hoje é dia 5, terça-feira. Então ontem, ele, no programa dele, porque eu penso que as pessoas que me acompanham pela televisão já têm problemas demais. Então eu estou usando o meu canal, nossas redes sociais, para me posicionar. Por um motivo que eu já falei, para quem não pegou, está chegando agora. Começo dizendo uma frase que eu tenho e que aprendi com meu pai. Não tem autoridade para ensinar quem não tem exemplo. Com todo respeito, você não é exemplo para ninguém. Que exemplo você tem? Você não tem paz com ninguém, senhor Valdemiro Santiago. O senhor arrumou briga com todos os líderes do Brasil. O senhor perseguiu o pastor Silas, tirou ele do ar. Ninguém, o bispo Luciano Neves, que era teu bispo de direita, você arrumou confusão. Ninguém presta. Ninguém presta para você. O bispo que te ungiu, que foi o bispo Edir Macedo, você construiu a Igreja Mundial do Poder de Deus falando mal. Todos, você não tem filhos nessa igreja. Você não gerou discípulos aí dentro. Você pegou pessoas que vieram da Igreja Universal do Reino de Deus, na sua maioria. E o que eu já falei, eu reitero, a minha segunda fala. Eu poderia ter me calado, porque você falou da minha família, da minha mãe, distorcendo a fala. E eu tenho certeza absoluta que você não sentou para vir. Inclusive, você falou que eu fui no podcast ontem. Hoje, para quem está acompanhando, é dia 5 de março. Isso fazem 2 semanas. As pessoas que trabalham ao seu redor, que só lhe levam fofoca, isso fazem 2 semanas. E o dono do podcast, que eu vou colocar um trechinho daqui a pouco, uma pessoa muito, muito gente boa, me perguntou como eu aceitei Jesus, como começou a minha história. E com certeza eu tenho absoluta convicção de que o senhor não sentou ali para assistir. Alguém lhe passou alguma coisa, o que achava por bem, para puxar seu saco, como sempre assim foi. E você pegou por bem o que achava. Modéstia à parte, você que me acompanha pela primeira vez, eu sou formado em jornalismo. Sou formado também em pedagogia, sou professor de história. E eu estudei teologia, depois eu fiz um bacharel em teologia, depois eu fiz um doutorado, um mestrado na FATECAMP e depois na FATEP. Na FATECAMP eu fiz o bacharelado e agora pela Califórnia, vou mandar até a foto para ler, eu fiz e concluí o meu doutorado. O doutorado que nós concluímos aqui no Brasil, apenas 5 pessoas conseguiram passar nessas provas. Bispo Samuel Ferreira, seu filho, eu, apóstolo René Terranova e agora o doutor Odeio Nelson Rocha e também agora o bispo Everton. Então você não está falando com leigo. Então, a segunda colocação que eu quero colocar é que com família não se mexe. E eu estava quieto.
até você falar da minha mulher, do mergulho, da piscina e de minha mãe. E a minha segunda colocação, que ainda estou dentro da mesma, é que quem não pode guiar a sua própria casa e quem lhe conhece no seu interior, e eu não estou te julgando, mas quem não consegue governar a sua própria casa não pode governar a igreja. Haja visto que os seus genros, os casamentos de suas filhas e os problemas que eles enfrentaram deixam a desejar, e o senhor sabe disso. A terceira, aonde você conseguiu me atingir, não meu ego, mas quando você fala de nós outros, sobre os pentecostais. Eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade, na Igreja Assembleia de Deus. A primeira vez que eu coloquei meus pés numa igreja evangélica. Eu venho de uma ascendência judaica. Ascendência por parte de meu avô, dos meus bisavós, que vieram na guerra, que vieram para Natal. Primeira vez que eu coloquei meus pés numa igreja foi na igreja O Brasil para Cristo, com o missionário Manuel de Melo, onde a minha tia colocou uma bola de cabelo para fora e foi liberta. Depois fomos servir a Deus e ali aceitei Jesus com minha mãe querida. Um beijo para ela. Na Igreja da Assembleia de Deus, que é o homem que me batizou nas águas, um homem de Deus, ali na Avenida Mateu Bem, em São Mateus, São Paulo, pastor Deró de Andrade, um beijo para ele. E eu cresci dentro de um berço pentecostal. E na fala que esse senhor fala, ele diz que eu fico me estribuchando, me rebatendo e cuspindo. Me mostra alguém que eu cuspi, por favor. Apresenta-me alguém. Então, deixa eu mostrar para você o contexto do que aconteceu, para que eu tenha o direito de resposta. Embora eu tenha sido, vou até pedir aqui, isso aqui é uma coisa pública, tá? Só é a pessoa entrar aqui no Jus Brasil, tá? Só entrar aqui, ó, Jus Brasil, qualquer pessoa pode entrar, qualquer leigo que tem uma internet, tem um celular. Dá para mostrar ou tá com a câmera muito... Se tiver o baixo, eu aumento. Fecha, dá um zoom, por favor. Dá para abrir um pouquinho? Para ver que a data é de hoje? Será que é possível, não? Aqui em cima, deixa eu ver se aparece a data. Tá sim. Só é tu mostrar aqui em cima, ó, a data e o horário que eu tô fazendo essa live e o dia. Hoje é terça, dia 5 de março. Escreve Jus Brasil. A igreja da qual o senhor é presidente tem 12.033 processos. 12.000 processos. Fora as ações, despejos e a perda do templo. Sem contar, e o senhor sabe quem é o advogado que me relatou a situação, que é seu advogado e que tomou seu prédio, que é o Dr. Marcos Solentino. Dr. Marcos Solentino, que me confidencializou que hoje já não é mais seu advogado e que ia tomar o seu prédio. Não sei se tomou ou não. 2 bilhões de dívidas em pura ostentação. Eu não vou entrar nos detalhes sobre a ilha. Eu não vou entrar em detalhes da sua vida pessoal. Eu só vou entrar em detalhes do detalhe espiritual. E aonde você conseguiu afetar-me foi quando você falou sobre nós outros. A maior convenção do Brasil é a igreja pentecostal. E eu vou te ensinar, porque o senhor falou que os pentecostais é todos que são batizados no Espírito Santo. Então deixa eu te explicar, leigo, o que é. Vou te chamar de leigo, com respeito. Porque, como dizia meu pai, alguém não tem autoridade, meu filho. Nunca terás autoridade para ensinar quem não tem exemplo para dar. E o senhor não tem exemplo para dar. Depois de todo o calor dos ânimos, o próprio apóstolo Valdemiro Santiago veio em suas redes sociais através dos seus cultos e acabou pedindo perdão ao apóstolo Agenor Duque pelo ocorrido. Confira. A única coisa ruim, por um lado, ruim, que aconteceu essa semana foi a contenda que suscitou entre Valdemiro Santiago e Agenor Duque, ou entre Agenor Duque e Valdemiro Santiago. Já que eu fui citado primeiro, tem as datas, e isso já vem ocorrendo há algum tempo. Então, o Agenor, apóstolo Agenor, eu, na minha insignificância, eu estou passando aqui hoje para lhe pedir perdão pelas palavras ofensivas ou defensivas. Ofensivas se eu tivesse começado a contenda, mas são defensivas porque eu só falei depois de ter sido citado.
Aliás, os seus advogados devem ter dito isso para você, quando você os procurou, como você comentou. Então eu estou passando para lhe pedir perdão aqui ao vivo, no ar. E o lado bom, se é que podemos chamar de lado bom, é o Ibope que nós dois proporcionamos, principalmente a esses desocupados na internet que não têm emprego e que usam para semear e instigar mais aqueles que pregam a palavra de Deus. Talvez você, se você diz que me conhece, então certamente você já estava sabendo que eu não tenho problemas de chegar aqui e lhe pedir desculpas, pedir perdão pelas palavras que ofenderam o seu coração. Mas um comentário rápido, porque eu vou orar agora, sobre algumas coisas que você disse a meu respeito. No último aniversário meu, eu nem consegui grade para colocar tantas homenagens de líderes espirituais e autoridades deste país, me parabenizando, e inclusive o vice-presidente da República, me parabenizando e dizendo que era uma alegria poder participar desta minha data. Mas no seu momento de ira, eu entendo isso. Por que você disse isso? Olha aí, ó. Esse aí é o vice-presidente me cumprimentando esses dias, ó, pelo meu aniversário, tá? E aí, artistas, jogadores de futebol, líderes espirituais. Então, só para deixar claro, e eu descobri por que você tem essa mágoa no coração contra mim, e tem marca da minha fé na sua família, de milagres. Eu vou dizer para você, só para refrescar, e você vai lembrar disso, tá? Então você me perdoa se nas minhas palavras eu te ofendi, e eu acho que eu ofendi, por isso eu peço perdão, e eu errei, tá? Mas eu queria dizer a você, eu nunca fui a canal de televisão oferecer valores superiores ao que você pagava para lhe tirar, nunca fiz isso. Isso eu afirmo. Se você orar, Deus vai lhe mostrar isso. E você citou um amigo seu que foi que te confidenciou isso. Ah, por sinal, esse seu amigo estava ontem aqui na reunião. Ele estava ontem aqui na reunião, ao lado do missionário José Olímpio. Afinal, se ele é seu amigo, ele estava aqui, ele deveria estar aí, né? Se ele é seu amigo, né? Porque ele vive de comissão e de fofocas, de contendas. É disso que ele vive. Ele aprendeu isso na política. Então, ele estava aqui, coincidentemente, ele estava aqui ontem. Eu achei estranho, porque ele não é meu amigo, ele é seu amigo. E ele estava aqui. Mas aí, só para você ter ideia do que está acontecendo. E a outra situação, você citou também que eu tirei um pastor de uma televisão. Não é verdade também. Não é verdade. Porque os donos de televisão jogam para conseguir preços maiores. Esse é o trabalho deles. Eles são comerciantes. E a outra situação, você citou uma igreja, um líder, dizendo que eu falava mal dele, que houve uma briga. E a vítima fui eu, e você deveria ter percebido isso. Quando falsificaram até a assinatura minha. Fizeram imagens e reportagem sobre fazenda, sobre isso, um monte de coisa. E eles também começaram. Se você quer saber quem tinha razão, aí você olha de que lado foi a perda. E o que aconteceu com o repórter que foi pago para denegrir a minha imagem. Tá? É só você botar na balança, né, a perda dos dois lados, você vai ver quem estava com a razão. Assim como nós também. Futuramente você vai saber quem está com a razão, mas eu lhe peço perdão pelas ofensas. Mas você vai saber, tá? Porque isso aí não tem jeito, nada passa despercebido aos olhos de Deus, absolutamente nada, e você sabe disso. Eu tenho 40, você tem de idade, eu tenho de ministério. O que você tem de idade, eu tenho de ministério. Então eu já vivi muitas situações difíceis, e eu não tenho dificuldade para lhe pedir perdão. Primeiro porque Deus quer isso, tá? Primeiro porque Deus quer isso. Segundo, para abençoar o seu coraçãozinho e o meu. Terceiro, porque tem pessoas que gostam de você e gostam de mim, que ouvem você e me ouvem também. Paulo falou isso, que ele lançou o fundamento, mas que outros edificam
sobre o mesmo edifício onde ele pôs o fundamento. E que o fundamento seja Cristo, não seja Valdemiro, nem Agenor Duque, nem Edir Macedo, nem Silas Malafaia, não. Que seja Jesus Cristo o fundamento. Então que Deus lhe abençoe, me perdoa pelas ofensas. Quando eu disse o lado bom, mais de 7 canais nos citaram e falaram da nossa contenda. E eles se alegraram com isso. E sabe como é que eles chamaram nós? Briga de 2 falsos profetas. Olha só. Mas deu ibope, né? Agora, a questão de falso profeta, eles não me ofenderam quando falaram. Porque meu povo julga pelos meus frutos, pelo cumprimento das minhas profecias. E falso profeta não consegue fazer cumprir suas profecias. Então, que Deus te abençoe, me perdoa, de coração eu estou te pedindo perdão. E não tenho problemas com isso, nunca tive, tá? E eu quero que você ganhe muitas almas para Jesus, tá? E eu te ofendi, é claro, senão você não teria ficado tão irritado, embora esses comentários da sua parte em podcast, em entrevistas, já vem de muitos anos. Muitos anos. Em algumas ocasiões você disse que eu era seu pai na fé, seu exemplo e uma inspiração para você. Eu tenho isso gravado. Como eu tenho gravado também o testemunho da sua digníssima esposa e da irmã dela em relação ao seu sogro. Você lembra que teve um problema, um incidente, e ele foi desenganado. Os médicos diziam que dificilmente ele fosse voltar pelo que ocorreu. E elas me ligaram e eu prontamente ajoelhei e orei e pedi o socorro de Deus. E ele foi socorrido, foi salvo e o quadro se reverteu. Eu tenho isso nos arquivos, tá? Então, isso não é para minha glória não, porque eu sou homem, como você mesmo disse, tá? Eu não sou ninguém, não sou nada não. Graças a Deus, já são mais de 5.000 igrejas abertas no Brasil e no mundo, com algumas fechadas, é claro, desde a pandemia. E você diz que eu não tenho discípulos meus. Um outro erro que você cometeu. Eu tenho muitos discípulos, inclusive no outro ministério, você quer saber. A direção desse ministério, onde eu e você passamos, reconheceu que a maior parte dos discípulos lá foram feitos através dos meus ensinamentos. E eles me chamavam de o pastor dos milagres, depois bispo dos milagres, e todos queriam trabalhar comigo, inclusive você. Você sabe disso. Então vamos em frente, nós dois. Um beijo nesse coração grande que você tem, tá? E na sua família, e que Deus te abençoe. E a música de hoje eu ofereço a você e as suas lindas ovelhinhas aí na sua igreja. Que Deus te abençoe muito e me perdoa de coração. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.